Aqui nós iniciamos então unindo direito com direito do tecido pele e o tecido estampado, fazendo uma costura reta. E aqui vai tombar a costura pro lado do tecido estampado. Aqui então a gente vinca bem, dobra ao meio e une a costura com costura, a divisão de cada tecido. Posiciona o molde, ok? Bem na divisão e faz o risco para depois levar na máquina de costura e fazer uma costurinha reta. Lembrando que a parte que tiver a marcação para desvirar, a gente dá o retrocesso para ter segurança ali na hora de desvirar e depois na hora de fazer o fechamento. Aqui então eu já fiz a costura reta, dei o retrocesso ali por onde nós vamos desvirar, né? E aqui vou cortar com uma tesoura de picote, que ela vai nos ajudar ali nas partes redondas e onde tem dobrinhas, tá? Para o tecido não ficar esticado, ficar no formato que a gente deseja. Aqui então a gente desvira, começa desvirando aqui de preferência pelo pescocinho. Aqui o passo seguinte, então, é transferir o molde para o tecido. Eu uso um lápis 6B. A gente vai passar uma costura na máquina, uma costura reta, tendo atenção aí às curvas para ficar bem bonito o nosso trabalho. E também indico aí uma tesoura de picote, também para definir bem as curvas, tá? Aqui os pontos onde nós vamos recortar para desvirar, ok? Enche bem, então, a cabeça e o tronco da boneca. E nas pernas e braços a gente enche deixando aí uma folguinha de 1 centímetro, mais ou menos, tá? E fecha com um pontinho invisível. Essa jardineirinha, então, a gente vai transferir o molde, vai unir direito com direito do forro e do tecido principal e vai riscar aí o molde com lápis, ok? Você vai passar uma costura reta do ponto A ao ponto B. A indicação vai estar no molde. Usei uma tesoura de picote para cortar as curvas. O resto corta no risco, né? E desvira. Desvirou a parte costurada, você vai pegar o avesso com avesso, tá? Do forro e do tecido principal e vai passar uma costura reta. Tá aí o vestidinho. Aqui nós vamos fazer um acabamento no vestido com pesponto. Aqui nós vamos então dobrar para dentro tanto no forro quanto do tecido principal em torno de meio centímetro e também fazer um pespontinho.
Aqui eu vou fazer uma aplicação com termocolante, tá? Essa borboletinha aqui para dar um charme pro vestidinho. Aqui você pode colocar um botãozinho pequenininho de pressão ou colocar uma miçanguinha. Se for um botãozinho de pressão, você pode tirar e colocar o vestidinho a hora que quiser, a criança pode fazer isso. Se for uma miçanguinha fixa, aí nós temos que vestir no corpinho da boneca antes de colocar a cabeça. Neste passo seguinte, aqui nós vamos riscar a manga do bracinho. Aqui nós vamos riscar com lápis 6B, normal, passar uma costura reta, dando um retrocesso na abertura e recortar com uma tesoura de picote. Aqui você vai desvirar, se quiser fazer um pesponto, né? Dobrar ali a bordinha, fazer um pesponto, também fica muito bonitinho. Então, colocou aí no bracinho da boneca, cuida o lado que vai ficar pro corpo, grudado no corpo, né? E prega aí com agulhinha, em torno de 2 dedos. Pra ficar uma manguinha bem bonitinha, bem graciosa. Com a perna cheia, aqui eu vou fazer a marcação do sapatinho da boneca. Tô usando um lápis 6B, você pode usar uma caneta mágica que apaga com o calor do ferro. E aqui aplicar a tinta. Processo bem simples. Então, a gente aplica a tinta na marcação do sapatinho, na frente, depois atrás. E espera secar para poder depois costurar ele no corpo da boneca. Lembrando você, para não esquecer de deixar o seu like se você gostou do vídeo. E se gostou, eu tenho certeza que você vai compartilhar com pessoas que também gostam de aprender. E te convido a participar do meu grupo fechado no Facebook. Lá você vai encontrar muita coisa boa, muita gente boa interessada em aprender. E eu também interessadíssima em ensinar o maior número de pessoas possível, ok? Te espero lá. Olha só que graça que ficou, guris. Aqui eu vou iniciar fazendo a sombra no rosto da boneca. Eu vou utilizar aqui uma tinta para tecido, um tom chocolate. Vou tirar bem o excesso e vou fazer a marcação exatamente aqui como você tá vendo nestes pontos onde vocês estão vendo, ok? Lembrando sempre de tirar
bem o excesso da tinta, para não ficar muito forte. Agora nós vamos fazer o olho, vou usar tinta preta para tecido e vou aplicar com um bolhador. Aplica bem no centro do olho, vai fazendo um movimento circular para espalhar bem a tinta até a borda do risco do olho. A pintura dessa bonequinha está sendo feita com tinta para tecido, não tóxica. Importantíssimo isso para gente que trabalha com pintura em boneca, porque é um material que as crianças vão utilizar. Então, aposte nisso, na segurança do seu trabalho, naquilo que você vai oferecer para sua cliente, tá? Para as crianças que gostam de brincar de bonequinha. Aqui agora então vou fazer os cílios. Vou usar um pincel filete, né? Um pincel fininho. E conforme ali o molde eu vou marcar os cílios. Faz bem devagarinho. Você pode usar uma caneta de ponta fina de tinta permanente também. Você vai ter o mesmo resultado. Eu já aproveito aqui para marcar a sobrancelha dela. Aqui no nariz eu vou usar tinta marrom para fazer aí o narizinho e também o contorno da boquinha. O contorno eu vou fazer com a tinta marrom, esse pincel fininho. Depois a boquinha a gente vai pintar ela de rosa. Aqui ficou faltando um cílio, tanto de um lado quanto do outro. Aqui então eu vou usar um rosa para pintar a boquinha. Muito fácil de fazer essa boquinha. A parte de cima é um coraçãozinho e na parte de baixo é uma argolinha. Fica muito graciosa essa bonequinha com esse tipo de boquinha. Aqui, depois do olho seco, eu vou usar a tinta branca, tirando bem o excesso, para fazer essa luminosidade, dar essa luminosidade no olho da boneca. Então, eu limpo bem, tiro bem o excesso e passo nessa parte, bem nessa parte, essa parte inferior aí do olho, tá? Então, tem que ser com um pincel bem limpo, levemente sujo com a tinta branca. Aqui, então, eu vou aproveitar ainda a tinta branca e vou dar uma luminosidade na boquinha e também no narizinho da bonequinha, bem a parte de cima. Aqui nós vamos fazer, então, o pingo de luz no olho. Vou usar o bolhador. Então, a parte superior ali eu vou usar a parte maior e na parte inferior eu vou usar a parte menor do bolhador, tá? Simplesmente encostando na tinta e encostando no olho da boneca. E aqui, para finalizar, a gente vai passar bastante blush na bochechinha dela. Aplica bastante, eu adoro essa parte do blush no rosto. E também eu vou fazer um pinguinho de luz, então, na bochecha. De um lado eu faço um coraçãozinho. Muito fácil de fazer um coraçãozinho. E do outro lado eu só vou dar um pinguinho. Agora essa é a etapa de, então, fixar as partes, então, do corpo da boneca. Vou começar pela cabeça. Tô usando aqui uma linha de poliamida. Antes de iniciar esse processo, eu pinguei com cola quente para fixar. E vou fazendo essa costura, ó, bem grosseira mesmo, mas inicio ela de um lado, vou fazendo toda a volta até o outro lado.
Agora vamos fixar as pernas. Tô dobrando aqui, ó, em torno de meio centímetro para dentro do tecido. E vou costurar ele no corpinho da boneca. Então, eu faço uma costura invisível. De preferência, tá? Eu vou e volto umas 2 vezes. E uso uma linha bem resistente, eu uso uma linha de poliamida. Faço essa costura 2 vezes, uma costura invisível, vou e volto, para deixar bem firme, porque ela é uma bonequinha para brincar. Então, as crianças vão brincar e para dar resistência, né? A gente faz essa costura. Claro, você também tem a opção de embutir, pode sim fazer a perna embutida antes de finalizar a costura do tronco da boneca. Também é uma ótima pedida. Lembrando então que o molde dessa bonequinha está disponível na pasta de arquivos do grupo Eu Ensino Tu Bonecas lá no Facebook. Aqui na descrição do vídeo vai estar o link para você acessar. Vou fazer questão de te ajudar. Qualquer dúvida que você quiser, você pode entrar em contato comigo através do grupo. Aqui também nos comentários, se você tiver qualquer dúvida, ok? Eu amei fazer essa boneca. É um projeto muito fofinho, ela é realmente para criança brincar. Por isso a pintura do rostinho, a pintura do sapatinho. Aqui eu coloco o mínimo de miçanga possível para não ter o risco da criança colocar na boca ou aspirar. Então, eu tenho certeza que você vai amar fazer ela. Eu vou ficar muito feliz se no grupo você postar uma foto dela, tá? Tá esperando ansiosa, viu, gurias? Aqui, então, para fixar os bracinhos, eu vou utilizar uma agulha maior, tá? Para poder atravessar o corpinho da boneca. Também tô usando a linha de poliamida. E em torno de 1 centímetro ali da borda da roupinha, eu vou fixar, procurando deixar a manguinha um pouquinho para cima ali, para dar um charmezinho para a bonequinha, tá? Para ficar uma manguinha, um efeito de manguinha bufante. Então, você vai e volta. Olha, eu indico ir e voltar umas 3 ou 4 vezes, tá? Pelo mesmo motivo, como é uma bonequinha para brincar, ela, para não ter o risco de ficar soltando perna e braço, ok? Aqui eu vou fixar na manguinha com cola quente um topzinho, até para esconder a costura que nós fizemos. Para fazer o cabelo eu vou usar o soft, então pro lado que estica eu vou dobrar o meio e vou fazer esses recortes aí, ó, na transversal, em torno de meio centímetro, tá? Nem menos que isso, nem mais, tá? Porque depois de recortar até o final, nós vamos puxar. A gente vai vir com uma tesoura mesmo e vai puxar cada tira dessa. Aqui, quando você for puxar, você vai ver que vai soltar umas pluminhas, tá? Isso é normal, assim como se a gente for cortar um tricoline, um algodão, a gente vai estar mexendo com a estrutura do tecido, do material. Então, ele vai soltar e, nesse caso, vai soltar essas pluminhas, tá? Não se assuste, depois a gente sacode bem, limpa aí a tábua de corte, tá? Isso não é um empecilho para você não usar esse material. Eu gosto bastante, o efeito ele fica muito bonito.
Aqui eu vou separar por mechinhas, vou separar em torno de umas 3 mechas, que é o que essa medida vai dar e é o suficiente para montar depois no cabelinho dela, na cabecinha dela. Então, vai ficar bem comprida, essa medida vai deixar ela com bastante cabelo, mas dá para você fazer vários penteados, inclusive. No final eu vou dar sugestões aí. Aqui, então, eu vou utilizar a cola quente e vou aplicando as mechas. Então, eu inicio aplicando essa primeira mecha e cobrindo bem a cabeça. Depois, em cima dessa, eu aplico outra mecha, tá? E ainda assim vai ter uma terceira mecha, que é a última, que vai ficar bem no topo ali, pegando uma parte da testa da boneca. Minha amiga, eu te agradeço por ter ficado até o final para assistir esse vídeo. Eu fiz esse projeto com muito amor, com muito carinho. Tá disponível lá no grupo Eu Ensino Tu Bonecas no Facebook e eu te aguardo lá. Um grande beijo, um forte abraço e Deus te abençoe.